Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webcast de Schedule, hoje com o tema de SolidWorks Plastics. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou a pessoa na Schedule responsável por treino, por formação e suporte técnico nos produtos de simulação, incluindo o mais recente SolidWorks Plastics, que foi adicionado ao pacote de produtos da SolidWorks. Antes de começar a explicar exatamente o que é o SolidWorks Plastics, estive a fazer um pequeno enquadramento do produto na família de produtos do SolidWorks. Neste slide que vocês estão a ver está a família de produtos da SolidWorks, a começar pelo projeto mecânico com o SolidWorks que todos vocês já conhecem. Temos depois, mais recentemente também na área de projeto elétrico, o SolidWorks Electrical, com a criação de esquemas elétricos e a integração depois, ou comunicação direta com o SolidWorks para a criação do 3D. Na área de documentação técnica, o SolidWorks Composer, que lida diretamente com a informação de CAD para a criação de conteúdos técnicos ou comerciais, quer seja para formato PDF, papel ou web em formato de páginas ou vídeos, apresentações do produto com base no formato CAD. Depois, no campo da gestão documentacional, temos o Enterprise PDM, para vos ajudar a gerir o vosso projeto, quer seja a nível de controle de revisões, fluxos de trabalho, notificações de alterações, permissões de utilização ou de alteração, ou seja, toda uma série de ferramentas para ajudar-vos a gerir o vosso trabalho, não só de documentação CAD, mas também de outros tipos de documentos, Word, PDFs, Excel, enfim, toda uma série de documentos disponíveis. E depois, na área da simulação, que é a área onde eu me vou concentrar mais hoje, e que nos temos estado a concentrar nestes últimos webinars, que é a área, digamos, que tem mais produtos acoplados. Vai desde a simulação, mecanismos, fluidos, plásticos e sustentabilidade. Um bocadinho mais em pormenor, na área da simulação, começamos com o SolidWorks Simulation, de análise linear estática de elementos finitos, e o SolidWorks Motion, que estão incluídos na licença SolidWorks Premium. Okay? Depois, os dois níveis mais avançados, SolidWorks Simulation Professional, que já foi apresentado há umas semanas atrás pelo meu colega Rui Alexandre, e o SolidWorks Simulation Premium, que irá ser apresentado daqui mais uns dias, mais em detalhe. Uma curiosidade, se tivermos uma licença de SolidWorks Simulation Professional, com o Motion é possível fazer uma simulação baseada em eventos, ou seja, para tentarmos, por exemplo, dimensionar uma linha de montagem, ver os tempos, acelerações e afins, baseada em eventos e não em tempos. Okay? Se precisarem de mais informações sobre este tipo de simulação, estaremos à disposição para vos esclarecer. Na área dos fluidos, termodinâmica, temos o SolidWorks Full Simulation, a solução que já apresentei no webinar na semana passada, numa abordagem mais transversal a várias áreas, ou então com o módulo da GAVAC e o módulo de eletrónica, dois módulos mais verticais, mais vocacionados para este tipo de indústria. Na área dos plásticos, vamos falar hoje, temos o SolidWorks Plastics, e na área da sustentabilidade, o SolidWorks Sustainability, para ajudar-nos a definir qual é que vai ser a pegada ambiental do nosso projeto, cada vez mais importante e mais requisitado por quem está a comprar o nosso produto. Hoje, vamos centrar no SolidWorks Plastics, nos 3 módulos disponíveis. Porquê o Plastics? Porque, como todos vocês já se aperceberam, hoje em dia os plásticos estão em todo o lado. Não só como peças originalmente criadas em plástico, mas também para substituir muitas das peças que hoje em dia são feitas em metal, okay? Em metal, em liga ou noutros tipos de materiais. Porquê? Porque é uma matéria-prima barata, relativamente barata, fácil de trabalhar e bastante versátil. E com base neste tipo de alterações que têm estado a surgem softwares como o Plastics exatamente para ajudar-nos a projetar um melhor produto e ter algo comparável ao que já existe hoje em dia. E onde é que este tipo de software deve ser usado? Deve ser usado logo na fase inicial do projeto. Okay? Quando ainda estamos a trabalhar o design da peça, principalmente quando estamos a trabalhar o design da peça, para saber se ela realmente vai conseguir ser bem injetada, e depois também na parte do desenho do molde. Ou seja, deve ser usado sempre antes de existir qualquer protótipo físico, quer seja da peça, quer seja do próprio molde em si. Porque é quando as alterações, o custo das alterações ainda é bastante baixo. Ou seja, se nós fizermos a peça, fabricarmos o molde e depois formos testar o molde, normalmente o que acontece é que
vão ter de haver retificações que levam mais tempo a fazer e com um custo mais elevado do que se todo esse processo for feito antes de existir qualquer tipo de protótipo físico. Numa pequena apresentação, Plastics Professional, algumas das capacidades que estão disponíveis, como o enchimento de uma peça só, mas já conseguimos ver, por exemplo, linhas de união das frentes de enchimento, podemos testar pontos múltiplos de injeção, verificar onde é que vão ser localizadas bolhas de ar, shot, ou seja, se vamos conseguir encher a peça ou não, e permite trabalhar com vários tipos de malha. Okay? Depois, no Plastics Premium, temos então mais algumas capacidades, como por exemplo, injeção assistida por gás, testar cavidades múltiplas e, com base nessa cavidade múltipla, fazer o balanceamento automático dos runners, testar, por exemplo, com injeção de materiais diferentes, ter já lá insertos de metal ou de outros tipos de plásticos, onde nós vamos injetar, basicamente vamos injetar à volta desses materiais, análise de zonas de chupados, tempos de arrefecimento da peça, injeção com fibras, enfim, já uma adição bastante boa de capacidades do software. E depois temos então o nosso topo de gama, que é o Plastics Advanced Professional, que além do módulo de flow de enchimento, pack de compactação, temos ainda o módulo de cool e de warp, ou seja, de arrefecimento e de empeno ou de formação da peça, após a saída do molde ou após a injeção do molde. E neste módulo nós já temos então a capacidade, por exemplo, de simular canais de arrefecimento de vários tipos. Não são só canais simples, lineares, mas temos também a introdução de baffles e bubblers, já vou explicar mais ou menos o que é. E temos ainda, por exemplo, o arrefecimento conformal, em que os canais de arrefecimento já não são lineares, mas andam à volta da peça, que é uma tecnologia nova que está a ser introduzida devido... Agora, hoje em dia temos a criação de moldes por impressão 3D, okay? Por sinterização ou por laser, e permite-nos ter cavidades completamente orgânicas, digamos, e o software permite fazer esse tipo de estudo, utilizar esse tipo de cavidades para fazer o estudo. Temos acesso aos valores dos chupados, ou seja, enquanto no pack temos acesso às zonas onde eles se poderão encontrar, no warp temos acesso aos valores reais dos chupados, também por causa do arrefecimento da peça. E podemos introduzir o material do molde, que muitas vezes influencia como é que esse arrefecimento vai ser feito. A quem é que se destina cada um destes módulos? O SolidWorks Plastic Professional está mais virado para o próprio designer da peça em si. Ou seja, a ideia é, enquanto o designer estiver a fazer a peça, conseguir ter já uma boa ideia de como é que ela se vai comportar quando estiver a ser enchida no molde, se vai conseguir ser enchida para aquelas espessuras, para aquele tipo de material, onde é que vão haver problemas, por exemplo, das linhas de união de frente, ou seja, as linhas de soldadura, zonas de possível retenção de ar, onde normalmente acontece depois uma marca de queimado, não é, devido à elevada pressão, e com base nesta informação conseguir logo otimizar o projeto ou o modelo que está a fazer para enviar para o fabrico do molde e evita este andar para a frente e para trás de comunicação, ou seja, ele quando envia a peça para o fabricante do molde, a peça já está muito otimizada e o próprio fabricante já não vai gastar tantas horas a ter que retificar essa geometria, porque ela já está muito otimizada para a injeção. Okay? No módulo a seguir, o SolidWorks Plastic Premium, em que já inclui a fase da compactação, já vai ser mais orientada para o próprio fabricante de molde, em que conseguimos testar a fase de enchimento e a fase de compactação, ou seja, quanto tempo é que a pressão de compactação para diminuir, por exemplo, o encolhimento da peça enquanto ela está a arrefecer. Podemos testar, por exemplo, também várias cavidades, ou seja, fazendo logo o molde com múltiplas cavidades, ver se elas vão encher todas ao mesmo tempo, se a pressão vai ser uniforme em todas as cavidades no final do enchimento, testar os runners, ou seja, os canais de injeção do plástico no interior do molde, se eles podem ser feitos a frio, se a injeção se tem que ser aquecidos para melhorar a injeção, quais é que vão ser os diantres deles, ou seja, fazer um balanceamento desses runners. Podemos simular peças com insertos metálicos ou plásticos, temos injeção assistida por gás, injeção feita com gates, com válvulas, temos muitas capacidades ainda adicionadas. Mais à frente, com o Plastics Advanced Professional, temos então o módulo de arrefecimento e o módulo de deformação, ou Cool e Warp. Enquanto que nos outros dois módulos anteriores, só de enchimento e compactação, é considerada uma temperatura uniforme para todo o molde,
Neste caso, já vamos ter uma distribuição de temperatura diferente, não homogénea no molde, e isso vai influenciar a deformação final da mesma quando ela está a arrefecer, principalmente para avaliar esse tipo de questão. E, com base nesta informação, o que nós vamos fazer é introdução de canais de arrefecimento, testar vários fluidos. Já vou explicar um bocadinho como é que funciona este módulo, mas principalmente vocacionado para os fabricantes de moldes, mas não quer dizer que o designer também não possa usar este módulo para testar o que é que vai acontecer quando a sua peça estiver a ser enchida. Isto é tudo muito bonito, PowerPoints, mas vamos passar para a demonstração propriamente dito. O que nós temos aqui é um alarme de fumo, e o que nós queremos fazer, basicamente, é averiguar se a peça da tampa consegue ser enchida facilmente para as dimensões com que está projetada, e se eventualmente conseguimos testar depois essa conjecção juntamente com a base da peça. Ora bem, antes de começar a análise de injeção propriamente dita, podemos, por exemplo, usar uma das ferramentas disponíveis em qualquer versão do SolidWorks para a análise de ângulo de saída. Okay? E, por exemplo, se eu quiser ter um ângulo mínimo de saída de 1 grau, se a peça está toda a verde, podemos ver, ou seja, se eu extrair o molde no sentido Y para cima, consigo fazê-lo. E, da mesma forma, aqui na zona vermelha para baixo, também consigo fazer. Okay? Se eu inverter aqui o sentido de extração do molde, podem ver também, temos aqui as faces todas a verde. Com base nesta informação, a única coisa que eu vou fazer vai ser alterar a configuração para uma configuração relativamente mais simples. O SolidWorks Plastics, onde é que ele está localizado? Ele está localizado como um add-in, como o Simulation. Está aqui, SolidWorks Plastics, é só ligar. E sem sequer sair do ambiente de trabalho do SolidWorks, automaticamente temos uma nova barra de ferramentas cá em cima e um novo separador onde vai estar localizado o projeto de injeção, de simulação do Plastics. Começamos primeiro por definir o tipo de malha que vamos usar. E para este estudo em particular eu vou usar uma malha de casca, relativamente simples, que quando o nosso objeto tem uma espessura constante, é uma boa aproximação ao estudo. Começamos por analisar a cavidade de enchimento. Tudo correto, a cavidade de enchimento é esta, e vou criar a malha. Posso aceitar o valor por defeito, que me daria um resultado de 28 elementos de malha criados. Okay? Mas como eu quero fazer algo aqui relativamente rápido, eu vou tornar a malha um bocadinho mais rudimentar, para conseguirmos ver uma análise aqui em tempo real. Ora, foi demasiado, é verdade. Temos aqui uma malha com uma qualidade muito, muito má. E aqui tenho duas opções. Ou vou usar aqui um controle de malha local, em que defino, por exemplo, 5 mm para aquela superfície. Para estas duas superfícies vou dar aqui um tamanho de 1 mm. Assign, aceito e volto a malhar o objeto. Okay? Podem ver, temos aqui refinamentos locais. Ou então posso usar uma ferramenta de refinamento automático, em que nas zonas de maior curvatura o SolidWorks Plastics automaticamente adiciona mais elementos para melhorar um bocadinho a qualidade. Ainda não é ideal, mas para o que vos quero mostrar hoje serve perfeitamente. Tenho aqui acesso a um pequeno relatório da malha, que ela está à prova d'água, correto? É o que é preciso. E temos ainda uma ferramenta de ajuste da malha após a criação da mesma, ou seja, é bastante intuitivo. Eu, por exemplo, posso chegar aqui e inserir mais uns nós para refinar a malha localmente em zonas onde realmente preciso, ou torná-la mais rudimentar, desta forma. Okay? Ou seja, temos aqui uma ferramenta de ajuste da malha após a criação da mesma. Aceito. E temos então acesso à nossa árvore de operações do estudo. Começamos por definir qual é que é o polímero que queremos usar. E vou escolher, por exemplo, aqui um policarbonato genérico. No entanto, se nós abrirmos aqui a base de dados, o Plastics vem de instalação já com cerca de 4.000 materiais na sua biblioteca. Okay? Entre ABS, PETs, polipropilenos, policarbonatos, enfim, toda uma série de materiais e que é atualizada a cada lançamento do SolidWorks Plastics.
Normalmente, cada versão, os próprios fornecedores fornecem esta informação e, como podem ver, posso, por exemplo, em vez de estar a ver por qualidade de material, posso ver por fabricante de material. Caso não exista, são 4.000 materiais, mas não são todos, como é óbvio, podemos sempre criar materiais próprios e adicioná-los aqui à biblioteca, tendo só atenção de introduzir todos os parâmetros necessários para ter uma análise bastante real. Eu vou por aqui, então, adicionar aqui um policarbonato genérico. Aceito. Temos aqui o visto verde. E com base nas propriedades do material, automaticamente o processo de enchimento fica com as características do material. Ou seja, se tem um melt temperature de 305 e uma temperatura do molde de 95 graus, se eu, por exemplo, alterar o material para um ABS, automaticamente os parâmetros de enchimento alteram-se para os valores necessários para o ABS. Okay? Posso ver que ele guardou aqui o último material a ser usado. Fill setting está correto. Temperatura máxima de injeção 200 megapascais. Se a minha máquina, por exemplo, não suporta mais do que esta pressão de injeção, posso defini-la aqui. E chamar a atenção aqui para este caixa cá em cima, que também é muito interessante, porque é o seguinte. Nós temos duas abordagens que podemos fazer. Uma delas é o software decidir qual é que vai ser o tempo que esta peça vai demorar a encher, com base na temperatura, na pressão de enchimento, nas características que nós definimos aqui, ou então dizer, eu quero que esta peça seja enchida num segundo, dê por onde der. Ou seja, temos aqui duas hipóteses de gerir este tempo de injeção. Neste caso eu vou pôr automático, aceito, só tenho que definir então aqui o ponto de injeção, que vai ser aqui nesta aresta, aqui nesta zona. E, uma vez definidos todos os parâmetros necessários para fazer a injeção, só tenho que começar a calcular. Muito rapidamente, começamos a ter acesso logo aos resultados durante o enchimento. É um software iterativo, ou seja, ele vai enchendo progressivamente a peça e conseguimos, desta forma, ver a progressão do estudo. Neste momento a peça já vai em 0,94 segundos de enchimento com uma pressão de 12 megapascais. Mas temos acesso não só realmente ao tempo de enchimento, como podemos ter acesso a pressões, o tempo de arrefecimento da peça, que neste caso ainda não foi calculado, contribuição para este canal, para este ponto de injeção. Se tivéssemos pontos de injeções múltiplos, apareceriam aqui cores diferentes. Facilidade de enchimento da peça. Enfim, toda uma série de resultados que vão estando disponíveis ao longo do cálculo. Aqui neste caso, chama a vossa atenção, por exemplo, para esta região em que temos as duas frentes a entrarem em contacto. Ou seja, o material, como tem mais facilidade, temos uma maior espessura na peça nesta zona, está a sofrer um efeito que é o racetrack effect, ou seja, ele vai percorrer esta zona com uma maior velocidade, o que significa que ele vai começar a entrar aqui por dentro e vai haver aqui uma união de frentes de enchimento. Para as pessoas mais experts nesta área já devem estar a pensar, ok, aqui vou ter problemas de certeza absoluta, aquele ponto de injeção está errado. E está. Okay. Mas não se preocupem, já vamos analisar outros pontos de injeção. Aqui, neste caso, chamo só a vossa atenção para algumas informações extra, em que temos pressões de injeção máximas, pressão de temperaturas, força de fecho do molde necessária para esta peça aqui. Temos uma peça que foi enchida em 2,13 segundos com uma pressão máxima de injeção de 33,8 megapascais. Ora bem, então, temos o nosso Results Advisor, que é ligado normalmente no final de cada análise. E a caixa que nos interessa realmente é esta cá em cima, porque esta cá em baixo basicamente dá-nos uma descrição do resultado que estamos a observar neste momento. Okay? Então, passando aqui só para o fill time, então esta peça consegue ser injetada com sucesso com uma pressão de 33 megapascais. Podemos reduzir a espessura da peça e reduzir assim o cooling time, mas temos que correr realmente mais análises, porque ele indica exatamente que temos aqui zonas da peça
que podem demorar mais de 60 segundos a arrefecer. E se eu vier aqui ao Cooling Time, posso ver exatamente que tenho zonas da peça que vão demorar cerca de 62 segundos a arrefecer, o que é muito, muito tempo. Ainda não estamos a considerar a fase de compactação, atenção, vamos só considerar o tempo de arrefecimento da peça. É verdade, ela consegue encher facilmente em 2 segundos, com uma pressão máxima de 33 megapascais. A nível de zonas de chupados, temos aqui algumas zonas de chupados na peça também, nada de muito grave. E temos que a temperatura máxima no final do arrefecimento da peça, at the end of cooling, 202 graus. E se eu mudar, por exemplo, aqui para os 150, okay, posso ver que aqui estas zonas estão bastante quentes ainda no final do arrefecimento da peça. Então já vimos que realmente a peça consegue ser enchida, mas está a demorar muito, muito tempo a arrefecer. Então, sem grandes dificuldades, podemos criar uma nova configuração, alterando algumas propriedades geométricas da peça, como por exemplo a espessura. Então foram introduzidas aqui mais algumas nervuras. E, uma vez feito o estudo, exatamente com as mesmas condições, o mesmo ponto de injeção, podemos ver se a peça é enchida com sucesso. E, como podemos constatar, tal não acontece. Okay? Podemos ver exatamente que a peça é demasiado fina e não consegue ser enchida no tempo previsto, ou seja, o material solidifica antes de acabar a injeção e isto é o que se dá o nome de um short shot. Okay? Então, se a peça realmente não consegue ser enchida desta forma, podemos tentar alterar um bocadinho mais a peça, aumentar-lhe aqui um bocadinho a espessura e ver realmente se vamos ter sucesso no enchimento da mesma. E podemos ver que ela realmente vai encher nos 2 segundos, sem qualquer dificuldade. Continuamos a ter aqui aquela questão das frentes a encontrarem-se nesta zona e aqui também nesta região, como podem ver temos aqui algumas frentes de fluxo a encontrarem-se, mas a peça está a ser enchida na sua totalidade sem qualquer problema, com uma pressão de 43.94, ou seja, aumentamos um bocadinho a pressão em 10 megapascais e também já vamos endereçar esta questão que está aqui. No entanto, o tempo de arrefecimento da mesma baixou dos 60 para os 27 segundos, o que significa que na geometria antiga, a cada peça que fazíamos, nesta geometria nova conseguimos fazer 2 peças, que é bastante importante. Então vamos ver agora realmente aquelas frentes de enchimento. O que é que acontece? Ora, nós temos aqui uma ferramenta chamada Weld Lines, onde conseguimos ver exatamente onde é que essas frentes se vão encontrar e podem ver que temos aqui algumas marcas bastante significativas da frente de enchimento a encontrar-se. Porquê é que este tipo de resultado é importante? Porque nestas frentes normalmente vamos ter 2 questões, que é a propriedade mecânica vai estar fragilizada nesta zona, okay? A peça pode-se partir mais facilmente aqui nestas regiões onde as frentes se encontram, ou então a nível estético, em que vai-se notar aqui alguma marca devido à união dessas frentes. Okay? Estes são 2 dos motivos principais pelo qual esta questão deve ser interessada. Podemos ver ainda o quê? Podemos ver, por exemplo, onde é que vão estar localizados bolhas de ar, ou seja, durante o enchimento da peça, e se eu for ver aqui o fill time, passar aqui um bocadinho mais para trás, podemos ver exatamente que nesta região, ou seja, vejam que temos aqui a frente de plástico toda a encher esta patilha, vamos ter aqui uma zona onde vão estar localizadas possíveis bolhas de ar e com base nesta informação definirmos pontos de aspiração do ar, ou seja, canais de saída do ar do molde, que é uma informação bastante importante, porque estas bolhas de ar também podem provocar defeitos não só a nível estrutural, mas também a nível estético na peça, zonas queimadas devido às pressões elevadas, chamados flash points. Ora bem, então se o nosso problema realmente neste momento está no ponto de injeção, o que vamos fazer é alterar o mesmo. Vejam que tenho estado somente a alterar a pasta ou a configuração da peça e, neste caso em particular, o nosso ponto de injeção vai estar localizado aqui nesta região da peça. E carregando o ficheiro de resultados,
podemos ver se ela vai ser enchida na totalidade, e podemos ver que sim, ou seja, ela consegue encher na totalidade, com bastante facilidade. IsaFill 2 verde significa que a peça está a ser toda enchida sem qualquer dificuldade, com uma pressão na ordem dos 46 megapascais. Muito bem, então já resolvemos a questão da geometria, já conseguimos resolver a questão da peça ser completamente enchida, já conseguimos resolver a questão também das linhas de soldadura neste momento, que eu ainda não mostrei. Está aqui, podemos ver que temos aqui algumas ainda, mas realmente a maior parte delas desapareceram. Okay, já não temos aqui aquelas linhas todas, temos aqui algumas, ou seja, isso significa que eu ainda poderia tentar puxar este ponto de injeção mais para um lado ou mais para o outro, okay? Ou inclusive testar 2 pontos de injeção na peça e ver o que acontecia. Mas, uma vez que isto está tudo definido, vamos então endereçar agora a questão da pressão máxima de enchimento. Nós temos uma pressão máxima de enchimento neste momento de 47 megapascais, não é muito grave para esta peça em particular, mas se nós imaginarmos que vamos querer fazer um molde com cavidades múltiplas, 3, 4, 5 cavidades, esta pressão vai ser cumulativa. E se nós estamos a trabalhar com uma máquina que só aguenta 200 megapascais, se calhar se eu tentar fazer 5 cavidades, já ultrapassei esse valor, ou se tiver, ou mesmo que sejam 4 cavidades, vou ficar muito próximo desse valor e vou ter a minha máquina em esforço desnecessariamente. Então podemos trabalhar aqui com vários parâmetros. Um deles seria a temperatura do molde, ou seja, eu poderia chegar aqui e dizer, olha, afinal não quero uma temperatura do molde de 95, quero uma temperatura do molde de 150, mas isto iria me dar mais consumo, por exemplo, em eletricidade, o molde iria demorar mais tempo a aquecer, ou podemos, por exemplo, alterar o material. Okay? E tenho já aqui um estudo feito, em que tenho uma mistura de ABS com policarbonato. E o que isto vai fazer é, pura e simplesmente, temos o mesmo tempo de enchimento, mas temos uma pressão de enchimento de 37 megapascais, ou seja, cerca de 20% menos, ou 15 a 20% menos, quando temos também uma temperatura de enchimento inferior, o material derrete mais facilmente, e a própria temperatura do molde também é mais baixa, ou seja, temos um gasto de energia inferior e conseguimos melhorar a performance da nossa injeção. Okay? O nosso cooling time continua nos 20 e qualquer coisa segundos, 22 segundos, ou seja, é quase um terço daquele tempo de arrefecimento inicial, ou seja, ainda melhor do que queríamos. Temos ainda depois aqui a fase de compactação da peça, onde podemos ver, por exemplo, ou seja, após o enchimento entramos numa fase de compactação, em que o molde já está cheio e continuamos a aplicar pressão no gate de entrada, e o que acontece é que a peça vai sofrer uma redução em volume na ordem dos 3%. Isto é importante, não é importante? Claro que sim. Não é? Porque se eu vier, por exemplo, ver aqui a fase de enchimento, em que não considero uma fase de compactação, eu tenho aqui uma redução de material na ordem dos 11%. Ou seja, a fase de compactação ajuda não só a dar um melhor acabamento à peça, mas também ajuda a impedir que esta peça se encolha, durante a fase de arrefecimento. Então, muita atenção aqui a estes valores de packing. Temos ainda depois, por exemplo, aqui alguns gráficos em que podemos ter acesso, por exemplo, à fase de enchimento da peça, a pressão máxima atingida, por exemplo, dos 38 megapascais. Depois temos a fase de compactação da peça e, finalmente, a parte de injeção do molde. Podemos ver acesso também às forças de fecho do molde, 26 em X, 25, algo na ordem dos 40 em Y e em 28 em Z. Isto é importante porque se o meu molde, tenho que fechar aqui esta caixa, se o molde for abrir em Y, então a força que eu tenho que ler é exatamente a força em Y, que é uma força de 40 toneladas para manter o molde fechado durante a injeção. E se eu, por exemplo, vier aqui à peça, clicar aqui neste nó e adicionar, temos então aqui mais algumas informações, em que aquele ponto
a temperatura em que ele está durante a fase de enchimento, durante a fase de compactação, e temos aqui o ponto de injeção, de transição do material, ou seja, este aqui é aquele ponto do material em que ele passa de líquido a sólido, e podemos ver que a injeção no molde, quando a injeção no molde é feita, aquele nó já se encontra abaixo desse valor, ou seja, a peça já vai ser injetada quando está sólida. Ou seja, não é só gráficos bonitos, mas também temos muita informação útil para averiguar o enchimento da nossa peça. Todos estes valores já estão definidos. Podemos agora, por exemplo, testar quando vamos trabalhar o molde com multicavidades. Okay? Neste caso, queremos encher a peça, queremos encher a tampa e as duas tampas traseiras em simultâneo, com acesso, por exemplo, aqui a um sistema de runners. Okay? Este sistema de runners foi desenhado, como podem ver, com base num sketch, utilizando exatamente aqui a ferramenta de Channel Design. Ou seja, eu não preciso de modelar a geometria propriamente dito, poderei fazê-lo se quiser, mas com uma simples introdução de um sketch linear, eu consigo automaticamente criar os runners, em que defino, por exemplo, aqui quero um diâmetro de 5 em ambas as extremidades e o número de células em 3, e aqui nos pontos de injeção tenho um diâmetro de 5 e um diâmetro de 2,5, e com base nisto o meu ponto de injeção vai ser onde? Vai ser exatamente cá em cima. Caso nós não tivéssemos feito um sketch para desenhar este sistema de runners, poderíamos fazê-lo de outra forma. Ou seja, o software tem aqui uma ferramenta que é o Runner Wizard, em que permite logo desenhar automaticamente alguns sistemas de multicavidades, por exemplo. Vou colocar aqui um ponto, vou colocar aqui outro ponto, vou colocar aqui outro ponto, e vou colocar aqui outro ponto. Okay? E depois só teria que definir aqui as propriedades deste sistema de injeção. Ou seja, muito, muito útil. Se nós não tivermos feito um sketch, podemos controlá-lo desta forma. Okay? Neste caso, não vou fazer nada disto, que isto já está tudo feito. E vou-vos mostrar os resultados. Okay? Então, temos aqui as duas cavidades, as 4 cavidades a serem enchidas num tempo máximo de 1 segundo, ponto 6, mas, como podem constatar, as duas bases inferiores estão a demorar muito mais tempo a encher. Ou seja, se eu puser isto em pausa e passar aqui para a frente o tempo, podem ver que as duas tampas superiores já estão completamente preenchidas e a base ainda não está preenchida. E isto vai dar origem, por exemplo, a uma distribuição de pressões diferente, resultando também em propriedades mecânicas e visuais diferentes entre as 4 tampas, entre as tampas superiores e as tampas inferiores. Quando isto acontece, temos que desenhar o sistema de balanceamento de forma diferente. Porquê? Porque basicamente as duas tampas superiores têm um volume inferior, levam menos tempo a encher, ou até mesmo pelas propriedades geométricas dela, oferecem mais resistência ou menos resistência à passagem do material. E temos esta ferramenta de Runner Balancing disponível no Plastics Premium, ou seja, no módulo de Flow e Pack, em que neste momento temos uma distribuição uniforme de 5 mm em todos os canais. Okay? Só tenho que definir qual é que é o diâmetro máximo e mínimo para estes canais, diâmetro máximo e mínimo para os pontos de injeção, e depois deixar o software a calcular algo que, se nós tivéssemos que fazer à mão, seria bastante moroso. Neste caso o software faz esse cálculo de forma iterativa, vai testar várias iterações e podemos ver que a diferença no tempo de enchimento é quase nula neste momento. Ainda existe ali alguma diferença, é verdade, mas muito inferior à que tínhamos anteriormente. Okay? Então, temos aqui um balanceamento automático feito pelo próprio software, e se eu vos mostrar como é que está feita a distribuição da espessura, podem ver que para as tampas superiores temos uma espessura de 3,5 e para as tampas traseiras temos então uma espessura de 5, ou seja, ele manteve ali a espessura nos canais das tampas
traseiras e as tampas da frente ou superiores têm uma estrutura diferente. Ou seja, uma ferramenta de balanceamento automático com pouca interação por parte do utilizador, o que nos facilita bastante o nosso trabalho. Avançando um bocado. Já agora mostro-vos também a ferramenta de relatório, que pode ser feita em Word ou em PowerPoint. Só tenho que definir quais são os resultados que quero colocar cá dentro. Como ainda não carreguei os de packing, ele ainda não... Aliás, como não tenho packing, ele não coloca. Então eu vou só pôr aqui, gerar o relatório. Ok. Convém termos a imagem no ecrã Vou pôr aqui para ele colocar, por exemplo, dos resultados, colocar aqui estas imagens todas, do Clamping Force. Do Flow, quero ter também praticamente todas as imagens, propriedades dos materiais. Ok, e aceito. Convém termos a imagem no ecrã bem posicionada, com um fundo branco, que não é o caso neste momento, que é para depois, quando fizermos o relatório, quer seja em Word, quer seja em PowerPoint, ou quer seja em formato HTML, as imagens ficarem com um fundo bem feito e bem enquadradas depois. O software neste momento o que está a fazer é capturas de ecrã, ou seja, mais uma grande ferramenta para nos facilitar o nosso trabalho. Podem ver que o PowerPoint está a ser criado aqui em background. Ok, não quero gravar para outra pasta, vou deixar ficar na pasta onde está. E posso então agora abrir aqui o relatório, que neste caso está em modo de PowerPoint, de HTML, peço desculpa. Podem ver aqui o modelo, temos aqui as imagens, Process Condition, Flow Result, o Pack Result, Cool e Warp não tem porque não foi calculado, propriedades dos materiais, resultados, ou seja, estão aqui todos aqueles dados que nós pedimos para inserir no relatório. Se não quiser, posso chegar aqui, botão direito, dizer que quero abrir no PowerPoint, e tenho aqui o mesmo PowerPoint. Reparem na questão que eu falei na imagem, com o fundo branco e bem enquadrada, mas temos toda a informação inserida no PowerPoint e também no ficheiro do Word. Okay? Ou seja, muito do trabalho já está feito, agora é só compor aqui o ramalhete, como se costuma dizer. Ok, vou fechar esta peça e vou mostrar-vos então os módulos mais avançados de Cool e de Warp. Tenho que fechar também aqui o outro ficheiro. Ok, este ficheiro também vou fechá-lo, não me interessa já trabalhar com ele. Tenho aqui um ficheiro que é basicamente a mesma tampa, só que tem aqui mais algumas características, como por exemplo o que vai ser usado para simular os canais de arrefecimento. Então, vou começar aqui com um estudo bastante simples. Okay? Como eu já estive aqui a mexer neste trabalho, neste ficheiro ele já tem aqui algumas características definidas, mas vou começar o processo desde o início. Em este caso, vou começar com o processo de criação de malha de sólido necessária, ou melhor, para dar uma melhor qualidade de resultados quando estamos a trabalhar com o arrefecimento. Se eu quiser trabalhar realmente com o arrefecimento, tenho que definir que quero usar o volume cooling, e se quiser usar um material bem definido para o molde, também utilizar aqui, quero considerar um molde virtual, porque não está desenhado neste momento. O software está a identificar os vários sketches que ali estão definidos neste momento. Está a analisar a geometria. Não quero usar os parâmetros previamente usados. Começaram algo completamente do novo. Deixem-me só aqui apagar esta informação, que é para começar do zero. Temos aqui a nossa cavidade. Vou só colocar visíveis aqui os sketches que queremos usar para os canais de arrefecimento, que foram criados previamente. E como é que funciona? Ora bem, primeiro temos que definir exatamente esses canais, que podem ser gerais, pode ser um baffle ou pode ser um bubbler. Okay? Neste caso vai ser geral, um cooling channel geral. Defino, venho aqui na minha árvore de operações e escolho os dois sketches com a tecla Ctrl. Digo qual é que é o diâmetro para cada um deles. Okay? Cooling channel, general. E faço apply. Ok, temos aqui os canais feitos. Só vos queria mostrar aqui uma questão que é, quando nós estamos a definir os canais, podemos também dizer qual é que é o número de elementos ao longo
dos canais. Okay? Se eu puser 6, ele automaticamente cria-me e podem ver que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais. 6 elementos ao longo do comprimento de cada segmento de linha. Okay? Se quisesse fazer aqui o runner, podia fazê-lo, manualmente usando um sketch, ou então voltando àquele runner wizard que já vos mostrei anteriormente. Neste caso não quero fazer, quero só fazer um cooling channel, fazer aqui um baffle, aqui neste segmento que está aqui, com um diâmetro de 8 e mais uma vez com 5 elementos. Ora bem, isto significa o quê? Isto basicamente é um desvio no canal de arrefecimento. Imaginem que nós temos a água a escoar a partir aqui do lado esquerdo. Deixem-me só selecionar aqui isto. Imaginem que a água entrava aqui pelo lado esquerdo, chegava aqui, era desviada para baixo, voltava a subir e seguiria aqui para o lado direito. É o que este tipo de geometria faz, é exatamente este tipo de desvio no canal, okay, de arrefecimento. Uma vez definido o cooling channel e o runner, podemos então avançar. Nesta fase, vamos então criar o molde propriamente dito. Posso trabalhar com coordenadas máximas e mínimas, ou então posso trabalhar com uma dimensão do molde. E vou definir aqui um molde, por exemplo, 300 por 120 por 220. As dimensões médias aceitáveis. Ok, vou adicionar o molde. Está definido. Posso então avançar. O software automaticamente identifica uma cavidade, canais de arrefecimento e o próprio molde em si, mas permite-me ainda alternar entre elas se for esse o caso. Okay? Continuando, deixem-me só selecionar aqui, vamos então começar a criar a malha. Primeiro para a cavidade. Por exemplo, 1,25. Apertar aqui a malha um bocadinho mais do que no outro estudo, para não estar preocupado com refinamentos de malha ou não. Okay? Vou só esconder ali os sketches para isolar aquela informação. Então temos aqui uma malha já bastante apertada. Em seguida, vamos criar a malha para o molde. E estamos a trabalhar neste momento com malha de superfície só. Okay? Estamos a trabalhar a superfície dos modelos e não em profundidade. Temos aqui o nosso relatório, a malha está à prova d'água, que é o que nos interessa principalmente. Depois, se quisermos fazer uma análise com mais cuidado, temos de ter cuidado ali a alguns parâmetros. Não vou fazer alterações também na malha que já está criada. E vou transformar esta malha agora em malha de sólido. Reparem que quando eu digo que quero fazer uma malha tetraédrica, os canais de arrefecimento são automaticamente transformados em malha sólida. Para a cavidade, vamos fazer uma malha híbrida, ou seja, uma malha tetraédrica misturada com elementos de superfície. E podemos ver exatamente isso mesmo aqui, em que temos dois elementos de superfície, um elemento tetraédrico e dois elementos de superfície. Poderíamos mudar esses parâmetros aqui para refinar um bocado mais ou menos a malha. E vamos agora refinar o molde usando também uma malha só tetraédrica, bastante simples, cujas dimensões poderíamos aumentar mais ou menos aqui, porque o que o software vai fazer é vai adaptar aqueles 15 mm que nós demos para o elemento da malha do molde até à malha dos canais e à malha da cavidade de enchimento. Se repararem, a malha tetraédrica do molde é coincidente com a malha de superfície da cavidade. Estamos a ver aqui um corte. Eu posso alterar este corte aqui nesta região para analisar a malha mais em detalhe noutras regiões. Okay? A partir do momento em que isto está feito, é só dar continuidade e aceitar a malha que está criada por defeito. Ele agora está a escrever informação no disco rígido. Eu aproveito para ver se existe alguma pergunta. Ora, neste momento está tudo em ordem, ninguém tem perguntas, assim muito pertinentes. E toda a gente está a conseguir ouvir bem o que eu estou a dizer. Ok. Então, temos aqui a pré-visualização do nosso sistema, o sistema de molde, dos canais de arrefecimento. E a nossa árvore de operações. Ora bem, começamos por escolher então um material. Eu vou escolher aqui um material policarbonato. Eu sei que já tínhamos visto que a mistura era melhor, mas para efeitos de demonstração serve para o que vos quero mostrar. Depois, começamos por quê? Se estamos a considerar um sistema de arrefecimento, temos que considerar um
um líquido de arrefecimento. Mais uma vez temos uma base de dados já criada. Okay? Podemos usar água ou podemos usar uma mistura de água com outros, ou inclusive criar alguns materiais próprios nossos. Neste caso queremos água, ok? O visto verde é automaticamente adicionado. Podemos também adicionar um material para o próprio molde em si, que vai ter que ser considerado por causa da transmissão térmica dos canais de arrefecimento e a cavidade. Okay? Neste caso vamos escolher aqui um aço genérico. Okay? Ou poderíamos mais uma vez criar aços nossos, materiais nossos que não estejam na base de dados. E a partir daqui podemos fazer o quê? Os fill settings, a mesma coisa, automaticamente introduzidas pelas propriedades dos materiais, a fase de compactação, a fase do warp, ou seja, do empenho da peça, que já temos que dizer qual é que vai ser a temperatura ambiente, ou seja, quando a peça for ejetada do molde, qual é a temperatura ambiente e a direção da gravidade, que vai influenciar a forma como a peça se vai deformar quando estiver a arrefecer. Só dizer aqui que quero aceitar. E o cooling da peça, ou seja, foi buscar a temperatura do material que está a ser injetado, a temperatura do líquido que está a entrar em todos os canais e o tempo de arrefecimento, o tempo de abertura do molde. Caso vocês queiram isolar os canais de arrefecimento, podem vir aqui ao Cool Pipe e governar ou trabalhar as propriedades de cada uma delas, por exemplo, inverter o sentido do caudal, dizer que este aqui vai ter uma temperatura inferior aos restantes, ou com a tecla Control ou com a tecla Shift, selecionar todos e dar-lhes exatamente as propriedades iguais para todos. Ou seja, permitem um grande controle na introdução desta informação. Okay? Podemos ainda, por exemplo, se tivéssemos aqui um runner de injeção, dizer que ele ia ser aquecido ou não, definir o local de injeção, ou então podemos simplesmente vir aqui, por exemplo, ao meu Model Manager e ir buscar propriedades de um estudo e copiá-las para este estudo que estamos a trabalhar neste momento. Desta forma, escuso de estar a preparar aquele estudo todo de uma ponta à outra. Se já temos essa informação toda feita em estudos anteriores, queremos replicar essa informação, é só uma questão de copiar esses dados entre estudos. Uma vez que os estudos estejam todos criados, podemos então utilizar este Batch Manager para, eu vou só aqui apagar o que já cá está feito, vir aqui ao Batch Manager, vou à pasta onde tenho localizado o ficheiro do estudo, Top Casing Cooling Warp, que é o Fill Cool Fill Pack Warp, e começamos primeiro por fazer uma análise de cool, peço desculpa, quero fazer uma análise primeiro de flow, ou seja, simular o enchimento da peça, para ver as temperaturas que ela vai ter, depois uma análise de arrefecimento do molde e da peça, finalmente uma análise outra vez de enchimento já com a distribuição não uniforme de temperaturas, de compactação e finalmente um warp. Posso programar várias análises aqui, como podem ver, posso introduzir aqui mais análises. Em cada uma delas tenho acesso a esta pré-visualização, onde posso, por exemplo, alterar o polímero, okay? E ele abre a base de dados do polímero para eu alterar o material. Posso vir aqui ao cooling e alterar as propriedades também do cool, ou seja, muito rapidamente alterar as propriedades do estudo e verificar se está tudo em ordem. Depois posso programar uma hora ou simplesmente pôr a executar. Neste caso, já tenho aqui os estudos criados. Este é um estudo que, devido à sua complexidade, ainda pode demorar algum tempo. Uma vez o estudo criado e calculado, podemos então analisar os resultados. E vamos ver, por exemplo, aqui algumas diferenças. O estudo fez primeiro uma análise de enchimento, depois de arrefecimento, depois outra de enchimento, de compactação e de empenho, e depois com temperaturas finais, com resultados finais. Então, temos um tempo de enchimento também na ordem dos 2 segundos, está tudo correto. Conseguimos encher a peça com uma pressão de 42 megapascais. Lembro-vos que eu já não estou a trabalhar na mistura de material, mas sim com o policarbonato.
Reparem que a diferença entre a malha de casca e a malha de sólido não foi muito diferente, tanto a nível de enchimento como a nível da pressão. Ou seja, nós tínhamos uma pressão máxima ainda há bocado de 43 megapascais para este ponto de injeção, e considerando a malha de sólido temos mais ou menos a mesma análise. Mas, então porquê usar a malha de sólido? Porque a malha de sólido dá-nos o melhor resultado depois na fase de arrefecimento e de deformação da peça. Okay? Podemos ver, por exemplo, que o tempo de arrefecimento, considerando somente o estudo de flow, para uma temperatura uniforme, temos cerca de 20 segundos. Quando nós fazemos uma análise de arrefecimento propriamente dita, ou seja, com mais detalhe, podemos ver, por exemplo, que esse tempo de arrefecimento, part cooling time, é de 17 segundos e meio, ou seja, uma diferença de 2 segundos e meio para o tempo de arrefecimento da peça. Ou seja, a análise simplificada por si só já é bastante rigorosa. Porque o cool, porque quando temos o arrefecimento do molde, a diferença já vai ser bastante diferente, já vai haver uma grande diferença depois no empenho da peça, e eu já vos vou mostrar o resultado. A mesma coisa se nós, por exemplo, compararmos aqui a temperatura no final do enchimento, no final do arrefecimento, temperature end of cooling, temos uma temperatura de 129 graus Celsius. Quando eu for ao cool, a temperatura no final do arrefecimento está nos 138, ou seja, afinal a peça, quando acaba de arrefecer para a injeção do molde, ela está um bocadinho mais quente do que o que devia. E isso é visível, por exemplo, se eu vier mudar aqui para um gráfico mais em profundidade, que também só é possível com malha de sólido, este tipo de Isosurface Mode, podemos ver que no interior do molde temos aqui zonas a 90 graus, acima dos 90 graus, ainda bastante significativas, quando no flow essas zonas estão bastante menores. Ou seja, temos uma análise mais em detalhe, mais em pormenor. Podemos ver também, por exemplo, a temperatura do molde no final do arrefecimento da peça, e podemos ter acesso e podemos ver realmente que existem aqui zonas do molde mais quentes e que a temperatura não é uniforme, que não é o que acontece quando não estamos a trabalhar com o módulo de cooling. Ou seja, muita informação disponível. Por exemplo, podemos ver também o quê? Podemos ver, se nós isolarmos os canais de arrefecimento e for ver a temperatura no final do arrefecimento, podemos ver as zonas mais quentes e podemos ver, por exemplo, também onde é que vai ser efetuada a maior transmissão térmica entre a cavidade e os canais. Podemos ver que é exatamente aqui neste baffler que está aqui localizado. Part cooling time não precisa. E part temperature end of cooling, podemos ver também a temperatura nos próprios canais, ou seja, ele está a injetar água por este lado esquerdo, e podemos ver que vai aquecer mais neste ponto, que corresponde exatamente ao ponto de injeção do material. Temperatura máxima de 30 graus e uma temperatura mínima de 25, que corresponde aqui praticamente à injeção de água nos canais de arrefecimento. Quando vamos analisar aqui, por exemplo, a diferença entre ter o módulo de warp ou ter só o módulo de flow. Bem, no módulo de flow nós temos, por exemplo, aqui os 5 marks, a localização das peças. Vamos só ligar aqui a cavidade. A localização das peças mostra não só aqui nesta região, deixem-me por aqui alterar a escala. Okay, podem ver que existe aqui alguma influência e vai ter aqui uma deformação de 0,75 aqui nesta zona, mas quando nós passamos então para o módulo de warp, esse valor baixa de 0,07 para 0,02 e podemos ver que está localizada noutras regiões da peça e não propriamente naquelas que o modo de flow estava a representar. Ou seja, temos uma maior informação e temos um valor mais correto da deformação da peça. Não só isso, mas também quando formos analisar a própria deformação da peça, por exemplo na direção Y, temos uma deformação máxima de 1 mm nesta zona, positivamente relativamente a Y, e menos 0,48 aqui nesta zona. Isto é importante para quê? Se nós formos analisar, memorizem estes valores, 1 mm em Y aqui e menos 0,4, menos meio milímetro nesta região. Se nós formos analisar estes resultados relativamente a uma análise efetuada sem um módulo de cooling, que é o caso deste estudo que eu estou a carregar neste momento, o que é que já estamos a ter em consideração? Estamos a ter em consideração que todo o molde se encontra com uma temperatura constante,
E basicamente o que vai acontecer é que, se eu aumentar aqui só a escala para 10, temos uma deformação de 1.125, que não está muito diferente daquela que eu obtive antes, mas aqui já tem 0.4, ou seja, tem uma diferença de 0,35 mm. Para uma peça destas pode não ser muito importante, mas se estivermos a trabalhar com peças de alta precisão, com encaixes bem apertados, poderia ser o suficiente para a peça já não conseguir encaixar na outra. Okay? Ou seja, muito importante a fase do arrefecimento no estudo da deformação final da peça. Como podem ver, aqui também temos os 5 Mark Profiles, não está muito diferente daquilo que obtivemos antes. E além disto, ainda temos também muitas outras ferramentas. Reparem também aqui no Volumetric Shrinkage da peça, em vez dos 11%, já temos só 9%, comparativamente à temperatura do molde no uniforme. E aqui temos algo na ordem dos 8%, quando no outro temos cerca de 3% na compactação. Podemos ainda ver, por exemplo, diferenças. Temos aqui várias ferramentas para ver as diferenças entre os vários resultados, para depois inserir no relatório. Voltando aqui ao meu PowerPoint, só para vos mostrar os comparativos. Okay? As principais diferenças quando estamos a trabalhar com temperaturas uniformes ou não no molde, seja sem um módulo de cooling, a influência que vai ter no cálculo do tempo de arrefecimento, nas temperaturas no final do arrefecimento. Okay? Podem ver que a temperatura do molde aqui nestas zonas vai estar mais quente, enquanto que aqui temos uma temperatura muito mais uniforme do molde. A própria deformação da peça durante o arrefecimento também vai ser muito diferente. Okay? O que nos traz muita informação útil ao nosso projeto. Resumindo, recapitulando o que foi mostrado, quando é que devem ser usadas estas ferramentas? Sempre na fase inicial do processo, quando as alterações de projeto ainda são bastante confortáveis. A simulação do projeto, estes softwares de simulação podem ter sempre um erro associado na ordem dos 5%, 10% do produto final, mas é 90% a mais do que aquilo que vocês já têm antes de sequer fazer a injeção do material. Okay? A injeção da peça e a criação da peça. Ou seja, permite-vos ter já uma boa ideia do que é que vai acontecer e com o que é que vão estar a trabalhar. A simulação de projeto é acessível a qualquer projetista e engenheiro, ou seja, qualquer pessoa que esteja familiarizada com o SolidWorks e que tenha bases nesta área, porque trabalha com elas no dia a dia e porque comunica muitas vezes com fabricantes de moldes. O próprio projetista já consegue fazer uma análise com uma qualidade muito boa, porque não só não sai do seu ambiente de trabalho, que já conhece, que é o SolidWorks, como viram, é um processo bastante intuitivo e bastante fácil de trabalhar. E o SolidWorks Plastics, ferramenta completa de simulação reológica para injeção de plásticos, adaptada a uma grande diversidade de desafios e de necessidades na criação. Finalmente, para qualquer informação adicional, ficam aqui com o meu nome, com o meu contacto e peço-vos para visitarem a página da Schedio, tem lá muita informação. Visitem também a nossa página no Facebook e o nosso canal do YouTube, onde todos estes webinars que temos estado a fazer e os que foram feitos há 2 anos atrás e mais, foram todos colocados lá. Têm muitas horas de informação técnica muito útil. Okay? Não se esqueçam de visitar. Por mim hoje dou o webinar terminado. Espero que tenha sido útil e até uma próxima vez.